momento literário de hoje, vamos falar sobre o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos teatrais e romances. Teve como marco inicial a publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris, também foi precursora do movimento. O romantismo no Brasil se caracterizou, num primeiro momento, pela busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o índio, a exaltação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país são muito explorados pelos autores românticos. Com a independência do Brasil, efetivada em 7 de setembro de 1822, os escritores desse período buscam a autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura brasileira. Isso porque durante séculos de colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal. Nesse momento, os folhetins, pequenos capítulos de romances publicados nos jornais, começam a se popularizar no país, o que fez surgir um público leitor, tornando a leitura bem mais acessível. Alguns escritores que tiveram grande destaque no romantismo no Brasil foram, assim, os principais, né? Porque mais na frente um pouquinho a gente vai esclarecer que tiveram 3 fases, ou seja, 3 gerações, 3 momentos distintos para falar sobre, de fato, o romantismo no Brasil. Mas por hora a gente pode destacar 6. O Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias, o José de Alencar, o Álvares de Azevedo, o Cassimiro de Abreu e o Castro Alves. Aí são características principais, né, do romantismo. O rompimento com a tradição clássica, ou seja, nesse processo o romantismo veio romper com os modelos clássicos greco-romanos, fundamentados na busca da perfeição e na arte erudita. Outra característica foi a maior liberdade formal. Contrário ao formalismo e tradicionalismo das escolas anteriores, o romantismo utiliza versos sem rima e sem métrica, além de uma linguagem informal e regionalista. Outro elemento fundamental foi o indianismo. O índio é eleito como herói nacional, sendo idealizado como um ser puro e inocente. Nesse período também tem uma grande ênfase o nacionalismo e o ufanismo. Os valores culturais, históricos e artísticos do Brasil são exaltados pelos escritores que mostram orgulho da nação. O culto à natureza também é bem enfatizado. Associado ao nacionalismo, as belezas naturais do país são enfatizadas pelos autores de maneira grandiosa. O amor platônico, o idealismo, ou seja, o deveria ser, né? O deve ser. A idealização da sociedade, do amor e da realidade são comuns nas obras românticas. A idealização da mulher, para os escritores românticos, a mulher representava a beleza, a pureza, a inocência e a delicadeza. O subjetivismo e o egocentrismo. A literatura romântica foca nos sentimentos e emoções dos autores, reunindo textos de caráter individualista. O sentimentalismo exacerbado, ou seja, a supervalorização das emoções pessoais, mostra que os escritores desse momento se opõem ao pensamento racional e objetivo. Mais uma vez se destaca a ideia da abstração e do platonismo, deixando o aristotelismo para o último momento, na verdade, que é quando são escritas as obras mais de cunho social. E, por último, a gente pode citar também a evasão e o escapismo, né? Com o desejo de fugir do cotidiano, da realidade e dos sofrimentos, os autores românticos criam um ambiente idealizado. Qual era o contexto histórico? O contexto histórico do Brasil, ou seja, o romantismo ele surge poucos anos depois da independência do país, que aconteceu em setembro de 1822, como a gente mencionou um pouco atrás, né? Esse momento ele representou grandes mudanças sociais, culturais e econômicas para o Brasil. O país tentava se organizar e consolidar seu poder depois de 400 anos, né, de colonização portuguesa. Esse processo de transição e mudanças começou um pouco antes da independência, em 1808, com a vinda da família real portuguesa, algo que a gente viu lá no podcast sobre o período de transição literária, né?
Quando chegou ao país, fugindo das invasões napoleônicas da Europa, o príncipe regente, Dom João, declarou a abertura dos portos às nações amigas, o que resultou na expansão da comercialização e diversificação do comércio. Outro fator importante foi a transferência da capital do país, que antes era Salvador, e passou a ser o Rio de Janeiro. Esse processo foi crucial para alavancar a modernização da cidade, resultando na construção de diversos edifícios públicos, como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Teatro São João. Nesse momento também foi criada a imprensa régia e algumas instituições como o Banco do Brasil e a Real Academia Militar. Vale destacar a questão da imprensa régia, porque foi aqui que começaram a se produzir folhetins, dentre outras obras, e já não se precisava também pedir autorização enquanto se estava lá no além-mar, né? Não precisava mais dessa autorização, porque com a vinda da família portuguesa para o Brasil, né, tudo começou a ser instaurado aqui. Então, querendo ou não, teve um processo de liberdade muito maior do que os 4 anos anteriores. Todos esses fatores eles foram essenciais para acelerar o processo de independência do próprio país. Os principais autores do romantismo: o Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães, o José de Alencar, o Álvares de Azevedo, o Cassimiro de Abreu, alguns desses que a gente até já citou, né? Mas aí a gente precisa citar também o Fagundes Varela, o Junqueira Freire, o próprio Castro Alves, o Tobias Barreto, o Souza André. E agora a gente chega nas fases do romantismo. São 3 fases, e são 3 fases bem distintas, chamadas também de gerações. A primeira vai de 1836 a 1852. É nessa fase que se destaca o nacionalismo, o indianismo e a questão da religiosidade. Na segunda geração, que vai de 1853 a 1869, destaca-se elementos como o egocentrismo exacerbado e o pessimismo. Na terceira geração, a gente começa a ver a questão das obras mais de cunho social e libertário. Então, sobre a primeira fase do romantismo no Brasil, após a independência do Brasil, a literatura brasileira buscou focar em temas nacionais e que estivessem relacionados com o sentimento patriótico de uma nova nação que estava sendo construída. A primeira geração romântica no Brasil teve como principais características o nacionalismo e o indianismo, como a gente citou ainda há pouco. Os temas mais explorados pelos escritores desse momento foram a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, o ufanismo e o nacionalismo. A valorização da cultura, da história do país e das tradições populares estiveram muito presentes nessa primeira fase. Acredito que o exemplo máximo desse período é de fato o indianismo, porque ele expressou uma das buscas aos temas nacionais. E nesse contexto o índio ele passou, ou seja, as sociedades indígenas passaram a ser vistas como sociedades heróicas e foram apontados de fato como ser puros e seres inocentes. É só pensar naquela história que se conta, né, da chegada dos portugueses aqui, foram se trocando coisas como o ouro, que para a Europa já tinha toda uma história, né, de riqueza, enquanto os índios aceitavam os espelhinhos, né, como costumam dizer até hoje. Daí a ideia do ser puro e inocente. E aí os escritores dessa primeira geração foram o Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães e o José de Alencar. Eu vou citar um pequeno trecho da obra Iracema e já deixo como dica: curiosem, porque até na cidade de Fortaleza, a capital do Ceará, tem escultura em homenagem a essa indígena, né? Tão bem escrita, né? Tão bem construída a ideia nessa obra do José de Alencar. Bom, então ele escreveu algo do tipo: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira.
O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria ao sertão e às matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia, que vestia a terra com as primeiras águas. Percebam a exaltação da nação tabajara, da Iracema, como essa representante da nação tabajara. A ideia do indianismo aqui, né? E aí a gente chega na segunda fase do romantismo, de 1853 a 1869, que conhecida também como a geração do mal do século, ou ultrarromântica. A segunda geração romântica foi profundamente influenciada pela poesia de George Byron, né, inglês. Por isso que muitas vezes essa geração também é chamada de byroniana. Ela é marcada por aspectos negativos. A poesia desse período romântico é permeada por temas como o egocentrismo, o pessimismo, a dúvida, a desilusão, a boemia, a exaltação da morte e a fuga da realidade. Destacam-se Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire como autores dessa segunda geração. E vou citar, inclusive, um trechinho dos Meus 8 Anos de Cassimiro de Abreu, que é bem conhecido e vale a pena ler, né, todo o texto. Mas aqui a gente vai citar apenas um trechinho, só para vocês recordarem. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, de despontar da existência. Respira a alma a inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Percebam o saudosismo, né? E na terceira fase, chegando finalmente à terceira fase do romantismo no Brasil, que foi de 1870 a 1880, chamada também de geração condoreira, é caracterizada pela poesia libertária e social. Esse período está associado ao condor, né? Daí a chamada geração condoreira, por ser a águia da Cordilheira dos Andes e ter o intuito de revelar a sua mais importante característica, a liberdade. Essa geração sofreu grande influência do escritor francês Victor Hugo, daí ser conhecida também como geração hugoana ou hugoniana. O grande foco dos escritores desse momento foram os problemas sociais e também o abolicionismo. Destaca-se dessa geração Castro Alves, Tobias Barreto e Souza André. E aí é impossível não ler um pequeno trecho do poema Navio Negreiro de Castro Alves. Vamos lá. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tini de ferros estalar do açoite e legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Enfim. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast, esse em especial sobre o romantismo no Brasil, no qual a gente falou um pouco sobre as 3 fases e destacou alguns autores. No momento literário de hoje, vamos falar sobre o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos teatrais e romances. Teve como marco inicial a publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris,
também foi precursora do movimento. O romantismo no Brasil se caracterizou, num primeiro momento, pela busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o índio, a exaltação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país são muito explorados pelos autores românticos. Com a independência do Brasil, efetivada em 7 de setembro de 1822, os escritores desse período buscam a autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura brasileira. Isso porque durante séculos de colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal. Nesse momento, os folhetins, pequenos capítulos de romances publicados nos jornais, começam a se popularizar no país, o que fez surgir um público leitor, tornando a leitura bem mais acessível. Alguns escritores que tiveram grande destaque no romantismo no Brasil foram, assim, os principais, né? Porque mais na frente um pouquinho a gente vai esclarecer que tiveram 3 fases, ou seja, 3 gerações, 3 momentos distintos para falar sobre, de fato, o romantismo no Brasil. Mas por hora a gente pode destacar 6. O Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias, o José de Alencar, o Álvares de Azevedo, o Cassimiro de Abreu e o Castro Alves. Aí são características principais, né, do romantismo. O rompimento com a tradição clássica, ou seja, nesse processo o romantismo veio romper com os modelos clássicos greco-romanos, fundamentados na busca da perfeição e na arte erudita. Outra característica foi a maior liberdade formal. Contrário ao formalismo e tradicionalismo das escolas anteriores, o romantismo utiliza versos sem rima e sem métrica, além de uma linguagem informal e regionalista. Outro elemento fundamental foi o indianismo. O índio é eleito como herói nacional, sendo idealizado como um ser puro e inocente. Nesse período também tem uma grande ênfase o nacionalismo e o ufanismo. Os valores culturais, históricos e artísticos do Brasil são exaltados pelos escritores que mostram orgulho da nação. O culto à natureza também é bem enfatizado. Associado ao nacionalismo, as belezas naturais do país são enfatizadas pelos autores de maneira grandiosa. O amor platônico, o idealismo, ou seja, o deveria ser, né? O deve ser. A idealização da sociedade, do amor e da realidade são comuns nas obras românticas. A idealização da mulher, para os escritores românticos, a mulher representava a beleza, a pureza, a inocência e a delicadeza. O subjetivismo e o egocentrismo. A literatura romântica foca nos sentimentos e emoções dos autores, reunindo textos de caráter individualista. O sentimentalismo exacerbado, ou seja, a supervalorização das emoções pessoais, mostra que os escritores desse momento se opõem ao pensamento racional e objetivo. Mais uma vez se destaca a ideia da abstração e do platonismo, deixando o aristotelismo para o último momento, na verdade, que é quando são escritas as obras mais de cunho social. E, por último, a gente pode citar também a evasão e o escapismo, né? Com o desejo de fugir do cotidiano, da realidade e dos sofrimentos, os autores românticos criam um ambiente idealizado. Qual era o contexto histórico? O contexto histórico do Brasil, ou seja, o romantismo ele surge poucos anos depois da independência do país, que aconteceu em setembro de 1822, como a gente mencionou um pouco atrás, né? Esse momento ele representou grandes mudanças sociais, culturais e econômicas para o Brasil. O país tentava se organizar e consolidar seu poder depois de 400 anos, né, de colonização portuguesa. Esse processo de transição e mudanças começou um pouco antes da independência, em 1808, com a vinda da família real portuguesa, algo que a gente viu lá no podcast sobre o período de transição literária, né? Quando chegou ao país, fugindo das invasões napoleônicas da Europa, o príncipe regente, Dom João, declarou a abertura dos portos às nações amigas, o que resultou na expansão da comercialização e diversificação do comércio. Outro fator importante foi a transferência da capital do país, que antes era Salvador, e passou a ser o Rio de Janeiro. Esse processo foi crucial para alavancar a modernização da cidade.
resultando na construção de diversos edifícios públicos como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Teatro São João. Nesse momento também foi criada a imprensa régia e algumas instituições como o Banco do Brasil e a Academia Militar. Vale destacar a questão da imprensa régia, porque foi aqui que começaram a se produzir folhetins, dentre outras obras, e já não se precisava também pedir autorização enquanto se estava lá no além-mar, né? Não precisava mais dessa autorização, porque com a vinda da família portuguesa para o Brasil, né, tudo começou a ser instaurado aqui. Então, querendo ou não, teve um processo de liberdade muito maior do que os 4 anos anteriores. Todos esses fatores eles foram essenciais para acelerar o processo de independência do próprio país. Os principais autores do romantismo: o Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães, o José de Alencar, o Álvares de Azevedo, o Cassimiro de Abreu, alguns desses que a gente até já citou, né? Mas aí a gente precisa citar também o Fagundes Varela, o Junqueira Freire, o próprio Castro Alves, o Tobias Barreto, o Souza André. E agora a gente chega nas fases do romantismo. São 3 fases, e são 3 fases bem distintas, chamadas também de gerações. A primeira vai de 1836 a 1852. É nessa fase que se destaca o nacionalismo, o indianismo e a questão da religiosidade. Na segunda geração, que vai de 1853 a 1869, destaca-se elementos como o egocentrismo exacerbado e o pessimismo. Na terceira geração, a gente começa a ver a questão das obras mais de cunho social e libertário. Então, sobre a primeira fase do romantismo no Brasil, após a independência do Brasil, a literatura brasileira buscou focar em temas nacionais e que estivessem relacionados com o sentimento patriótico de uma nova nação que estava sendo construída. A primeira geração romântica no Brasil teve como principais características o nacionalismo e o indianismo, como a gente citou ainda há pouco. Os temas mais explorados pelos escritores desse momento foram a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, o ufanismo e o nacionalismo. A valorização da cultura, da história do país e das tradições populares estiveram muito presentes nessa primeira fase. Acredito que o exemplo máximo desse período é de fato o indianismo, porque ele expressou uma das buscas aos temas nacionais. E nesse contexto, o índio, ele passou, ou seja, as sociedades indígenas passaram a ser vistas como sociedades heróicas. E foram apontados, de fato, como ser puros e seres inocentes. É só pensar naquela história que se conta, né, da chegada dos portugueses aqui. Foram se trocando coisas como o ouro, que para a Europa já tinha toda uma história, né, de riqueza, enquanto os índios aceitavam os espelhinhos, né, como costumam dizer até hoje. Daí a ideia do ser puro e inocente. E aí os escritores dessa primeira geração foram o Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães e o José de Alencar. Eu vou citar um pequeno trecho da obra Iracema e já deixo como dica: curiosem, porque até na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, tem escultura em homenagem a essa indígena, né? Tão bem escrita, né? Tão bem construída a ideia nessa obra do José de Alencar. Bom, então ele escreveu algo do tipo: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria ao sertão e às matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu,
mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia, que vestia a terra com as primeiras águas. Percebam a exaltação da nação tabajara, da Iracema, como essa representante da nação tabajara. A ideia do indianismo aqui, né? E aí a gente chega na segunda fase do romantismo, de 1853 a 1869, que conhecida também como a geração do mal do século, ou ultrarromântica. A segunda geração romântica foi profundamente influenciada pela poesia de George Byron, né, inglês. Por isso que muitas vezes essa geração também é chamada de byroniana. Ela é marcada por aspectos negativos. A poesia desse período romântico é permeada por temas como o egocentrismo, o pessimismo, a dúvida, a desilusão, a boemia, a exaltação da morte e a fuga da realidade. Destacam-se Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire como autores dessa segunda geração. E vou citar, inclusive, um trechinho dos Meus 8 Anos de Cassimiro de Abreu, que é bem conhecido e vale a pena ler, né, todo o texto. Mas aqui a gente vai citar apenas um trechinho, só para vocês recordarem. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, de despontar da existência. Respira a alma a inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Percebam o saudosismo, né? E na terceira fase, chegando finalmente à terceira fase do romantismo no Brasil, que foi de 1870 a 1880, chamada também de geração condoreira, é caracterizada pela poesia libertária e social. Esse período está associado ao condor, né? Daí a chamada geração condoreira, por ser a águia da Cordilheira dos Andes e ter o intuito de revelar a sua mais importante característica, a liberdade. Essa geração sofreu grande influência do escritor francês Victor Hugo, daí ser conhecida também como geração hugoana ou hugoniana. O grande foco dos escritores desse momento foram os problemas sociais e também o abolicionismo. Destaca-se dessa geração Castro Alves, Tobias Barreto e Souza André. E aí é impossível não ler um pequeno trecho do poema Navio Negreiro de Castro Alves. Vamos lá. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tini de ferros estalar do açoite e legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Enfim. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast, esse em especial sobre o romantismo no Brasil, no qual a gente falou um pouco sobre as 3 fases e destacou alguns autores.